Que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir nesse momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Louvo a Deus por esta igreja, pelo privilégio que o pastor me dá nesta manhã. Eu estava pronto para pedir perdão para ele, porque na porta eu perguntei qual era o assunto que eu deveria falar, porque eu sempre sigo a diretriz do meu pastor, né? E então ele disse, família. Quando cheguei aqui, eu vi dons, eu digo, opa, aconteceu alguma coisa errada aqui. Mas ele disse, é família mesmo, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos despertado para este ministério com família. Meu pai e minha mãe não eram salvos. Minha mãe frequentava um centro de Umbanda e ela o fazia para ver se conseguia tirar o vício do meu irmão de beber. Só que algumas vezes que eu estive lá com ela, aos 9, 10 anos de idade, eu podia ver passar aquela cuiazinha e eu ficava curioso o que tem ali. E eu fui saber depois que era cachaça e todo mundo bebia. Ora, como é que vamos tirar a bebida de uma pessoa se é estimulado a todo mundo tomar um golinho, né? Complicado, né? Mas era muito difícil o nosso lar. Meu pai não era um homem fiel. E aos 10 anos de idade, eu aceitei a Jesus, fui batizado e fui o primeiro da família. E comecei aí a minha vida cristã. E vivendo aquele drama todo, com um pai infiel, uma mãe que sofria. Imagine como fica um garoto de 10 anos, né? O tempo foi passando e com 14 anos eu comecei a orar a Deus para Deus me dar uma esposa. Com 14 anos. E o tempo foi passando, e um dia eu botei os olhos na Neia, bonitona, quietinha, calma como hoje. E então ali começou o nosso relacionamento. Em 9 de fevereiro de 1963, nós nos casamos. E lá se vão 59 anos de vida conjugal. Amém. Deus nos deu 3 filhos, que são bênçãos em nossa vida. Me deu netos, bisnetos, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos, nesta manhã, sobre o tema casados e felizes? É uma interrogação. Casados e felizes? Porque o casamento só não basta. A gente quer ser feliz, não é verdade? Quando eu fazia aconselhamento lá no meu rebanho de novos candidatos ao casamento, de jovens, eu perguntava para ele, qual é o seu propósito no casamento? E perguntava para ela, qual é o seu propósito no casamento? E às vezes titubeavam. Eu dizia, você tem que fazê-la feliz, você tem que fazê-lo feliz. Então, casamento não é um duelo, é um dueto bem harmonioso. E eu gosto muito de pensar nesse texto da palavra de Deus, que nos fala do dever do homem e da mulher. Eu acho interessante, até de forma poética, que fala: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Às vezes, a gente acha que a esposa envelhece e nós não, né?
E tem pessoas que começam a procurar outros encontros, porque acha que a esposa está ficando velha. Só que o envelhecimento é igual. Eu louvo a Deus porque estou envelhecendo com a minha esposa. E gostaria que cada pessoa que pensa em se casar, cada jovem, pense em envelhecer ao lado do seu marido, ao lado da sua esposa. Então, ser fiel à tua esposa e ao seu matrimônio, e ele será amplamente abençoado por Deus. Deus está vendo o intento dos nossos corações, e Ele nos julga nesta base. Então, fidelidade é um ponto muito precioso no casamento. Às vezes você pode até olhar e aquela tentaçãozinha vir, mas você tem que pensar o seguinte: eu tenho que ser fiel à minha esposa, ao meu esposo. Provérbios 30, 18, 19, eu não sei se está aí, está? Eu queria que os irmãos lessem. Eu começo, os irmãos dão continuidade. Há três coisas Esta era a preocupação do homem de Deus. Três coisas me maravilham. O que encantava o homem de Deus? O caminho da águia no céu. A águia voa, pega a térmica e fica flutuando ali, né? E como ela vai e como ela vem, tem homens até que querem ser como a águia, né? Pulando de parapente, né? Tem tanta gente que faz isso aí. Eu jamais faria isso, porque eu tenho medo danado da altura, né? E eu fico pensando, ele ficava impressionado com a águia, também com a cobra. Como é que a cobra tem o seu caminho na penha, na pedra? Porque a pedra não deixa rastro, né? Mas ela tem sentidos que a conduzem. O caminho do navio no mar. Por certo, ele não conhecia o que nós conhecemos hoje sobre os instrumentos que nós temos, que pode nos abençoar muito numa navegação, não é? Inclusive dizendo o que se encontra embaixo do mar, né? Onde nós estamos navegando. E outra coisa que incomodava ele dizia, o caminho de um homem e uma donzela. Quando minha filha começou a namorar, eu fiquei muito aborrecido, porque meu genro era cabeludo, esquisitão, e eu dizia assim, o que está encantando minha filha nesse cara tão feio? Só que ela não via assim, né? Um dia eu vou de carro e encontro os dois de mãos dadas. Eu parei o carro, disse para ela, entra. Ela entrou. Eu fechei a porta e fui embora. Deixei o meu genro, Josué, a ver navios. Ele ficou para morrer. E ele foi atrás, foi para a igreja, porque eu ia fazer aconselhamento na igreja, agora vê. E aí ele chegou na igreja e disse assim, eu preciso falar com você. Eu digo, então entra aqui. Aí entrou no gabinete pastoral, na primeira igreja batista de Vila da Penha, e lá nós conversamos, e eu digo, vamos orar. E eu botei ele de joelhos, e oramos ali, pedindo que Deus abençoasse aquele casal. E é um casal abençoado. Então Deus, ele opera na vida da gente assim. Eu pergunto agora, como está o seu casamento? Já parou para pensar nisso? Você já fez uma caríciazinha na sua esposa hoje? Já passou a mão no cabelinho dela, mesmo que ela estivesse dormindo? Eu, às vezes, minha esposa está dormindo, eu olho assim para saber se ela está acordada, eu passo a mão na cabecinha dela.
carinho, né? Como está seu casamento? Se não está bem, tem solução. Tem solução. Embora a teoria da minha avó, ela era terrível. Que naquele tempo, quando um casal brigava, Raquel, brigava, dormia um para os pés da cama e o outro ao contrário. Era isso. É possível que tenha alguém aqui que saiba disso. Alguém aqui que saiba disso? Levanta a mão. Todo mundo jovem. Todo mundo jovem. Mas ela dizia, se é para dormir um de pé para lá, um de pé para cá, dorme logo separado de uma vez. Eu não aceito essa teoria. Tem que conversar, dialogar para chegar a um consenso no casamento, né? Casados e felizes, ou uma mala velha, pesada e sem alça? Nós tínhamos 2 malas grandonas e a rodinha delas deu defeito, e quando a gente viajava, nós viajamos uma ocasião para Atlanta, e que aquelas 2 malas, eu puxando aquelas 2 malas, arrastando de qualquer jeito, né? E quando eu penso nesse assunto, eu digo, que coisa ruim, um casamento assim, né? 2 malas pesada e sem alça, né? A figura parece absurda e negativa, mas ela é sugestiva. Quando nos casamos, levamos para a nossa nova casa o nosso enxoval, roupa de cama, mesa, banho e pertences pessoais. Quando eu falei com meu sogro que queria casar, ele disse assim, eu não posso comprar o enxoval dela, não. Eu digo, não tem problema, não, eu compro. E eu ganhava um trocadinho só por mês. E nós compramos o que pudemos e nos casamos. Mas então é costume levar um enxoval, né? A mulher leva a melhor camisola, o marido o melhor pijama e tal. E o propósito é agradar um ao outro, né? Levamos também os nossos hábitos, manias, cultura, vícios. Nós levamos também para o casamento. E aquela moça que tinha uma visão daquilo que seria o casamento, fica às vezes derrotada com os nossos vícios, nossas manias. Isso também por parte dela também, não é? Quando desfazemos as nossas malas, juntamos nossas tralhas. Algumas coisas sobram, outras coisas incomodam muito. O casamento é um grande mistério, é um milagre. Já pararam para pensar nisso? 2 seres completamente diferentes, um homem e uma mulher, se harmonizam numa relação. O homem é um universo completamente diferente da mulher. Alguns livros enfatizam esta profunda diferença. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Quantos dos homens acham que é só acontecer aquele momento, satisfazer a ele, está tudo bem? Uma ocasião eu falei na Igreja Batista do Guarabu, lá na Ilha Governador, onde eu pastoreei, sobre o prazer na relação sexual. E quando terminou o culto, uma senhora muito sem graça chegou, pastor, eu quero conversar com você. Eu digo, pois não. Aí fomos num cantinho, ela disse assim, eu só quero dizer uma coisa para você, eu tenho 4 filhos, e até hoje eu não sei o que é prazer na relação sexual. Eu fiquei arrasado. O marido dela era meu diácono. Eu digo, meu Deus, será que ele não entendeu isso ainda? Na relação sexual, a mulher precisa ser aquecida para que ela sinta prazer no relacionamento. E eu fiquei incomodado com aquilo. Aí eu chamei uma psicóloga crente, que trabalhava muito com casais, para falar sobre isso. E trouxe um médico para falar aos homens. E quando o médico começou a ferir os pontos que eu havia colocado para ele
Ele ficou muito irritado, chegou em casa e disse: você falou alguma coisa para o pastor? Eu disse: não, eu não falei nada com o pastor. Mentirinha branca, né? Falei nada com o pastor. E ali então, ele foi aconselhado a procurar um médico e resolver o seu problema sexual, para que a sua esposa também sentisse prazer naquele momento. Alguns dizem que o homem é de Marte e a mulher é de Vênus. Estão opostos, porque os homens mentem e as mulheres choram. Olha, não há coisa que me incomoda mais do que uma mulher chorando. Seja filha, seja esposa, quem for, quem quer que seja. Chorou perto de mim, eu vou ficar muito abalado, sabe? E os homens, às vezes, se esquecem de que ela é um vaso frágil, que precisa ser cuidado com amor, com muito carinho. E, às vezes, uma palavra, uma atitude, as fazem chorar. Embora eles sejam distintos, eles não se excluem, eles completam-se. Completam-se. Isso é um fato muito importante. Quando ambos chegam ao doce lar, após a lua de mel, percebem que trazem muita coisa valiosa para o casamento, mas muitas coisas terríveis que jamais abrirão mão delas. É preciso muito cuidado com isso. Manias que jamais desgrudamos delas e queremos obrigar aquela mulher a ter as mesmas manias que nós. De algumas coisas nós até podemos nos desvencilhar, mas de outras não. Exemplo, mulheres e homens que empurram por toda uma vida carroças cheias de quinquilharias, que jamais se desgrudarão delas. Costumes, hábitos. O casamento pode ser comparado a um pote de mel. Tem alguém aí que seja bancário? Tem algum bancário aqui? Gerente de banco? Não, não é? Pode ser comparado a um pote de mel ou uma conta bancária, onde se deposita mais do que se tira. Se você tiver uma conta bancária e você só tira, não bota nada lá, o próximo cheque vai vir sem fundos. Esse pote de mel do casamento são gentilezas, carícias, amor, compreensão. E a gente, quando mostra isso, nós estamos enchendo o pote de mel. Mas quando nós tiramos desse mel, nós estamos diminuindo. Então é preciso que você tenha muito cuidado com isso. Há muitas pessoas que esperam muito do cônjuge, mas dão pouco. Querem tudo para si, nada para ela. São sanguessugas, parasitas no casamento. É preciso que se tenha olhos abertos e ouvidos atentos enquanto estão namorando, né? Para ver como é que o rapaz age, como é que ela age, como é que não é. É preciso que se tenha cuidado. Eu gostaria que os irmãos pensassem o seguinte: Deus fez a mulher diferente do homem, embora a partir deste. Deus é criativo, sua criação é expressa na sua bondade e esplêndida sabedoria. Cada pessoa é um universo singular. Quando ele fez com que Adão dormisse, tirou da sua costela e tal, e fez a mulher, quando Adão olhou, ele ficou encantado. Ele ficou encantado com o que ele estava vendo. E ele disse: essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, né? Há um ditado chinês que diz que devemos abrir bem os olhos antes do casamento e fechá-los depois. Significa, antes, veja os empecilhos, os problemas. Depois que você casou, não tem jeito mais. Então, feche os olhos. Procure ajudar o cônjuge. Durante o namoro, o noivado, você vai perceber tudo isso. Você vai
vai perceber a situação de saúde da mulher ou do marido, você vai ver problemas hereditários que eventualmente tenha o pai ou a mãe da moça, ou o pai da moça, porque essas coisas podem acontecer depois no casamento, e vai ser frustrante, vai ser doloroso. Quando começam a acontecer brigas, discordâncias, ciúme, é um sinal de alerta que não se deve prosseguir. A moça não pode ver você falar ou conversar com uma outra moça, que ela fica logo irritada. O homem não pode ver a mulher conversar com alguém. Já te falei que eu não quero que você fale com pessoas assim e tal. Quando isso acontece, isso é um alerta. Tem que parar para pensar, será que vai dar para continuar? Enquanto está namorando. Namoro é conhecimento. Você está conhecendo aquela pessoa. Quando você caminha para o casamento, sem observar as placas de advertência de Deus, produz sofrimento para você e sua família e gerações futuras. É preciso que se tenha muito cuidado com isso. Imagine os irmãos, papai, um homem infiel, mamãe, uma pessoa sofredora. Como um garoto de 10, 12 anos começa a ver isso e sentir isso? A carga emocional que paira sobre cada um de nós. Pense no seguinte: o homem é atraído pelo que vê. As mulheres, sejam cuidadosas com a sua indumentária, como se adornam. Ir para a cama com uma camiseta amassada e contexto da propaganda política passada, não estimula em nada o seu cônjuge. Bota uma roupinha bonitinha, perfumezinho. Eu, quando acabo de tomar meu banho, eu boto sempre um perfumezinho. Malbec, eu gosto muito. Aí, antes a igreja me dava, agora eu tenho comprado. Mas a minha cunhada, ela mora logo ao fundo, assim, ela diz assim, você gosta de perfumes fortes, né? Eu digo, a gente pode ser velho, mas tem que ser cheiroso. E essa é uma realidade. Então, se prepare para receber o marido. Ele está chegando do trabalho, ou vice-versa, que agora a mulher trabalha também no mesmo nível, né? Então, se prepare para que seu esposo, sua esposa se sinta bem com a sua presença. Não se preparar para receber o esposo ou a esposa, banhar-se, perfumar-se, falhar na batalha da sedução, pois no trabalho, na faculdade, no meio ambiente, seu marido, sua mulher estão rodeados de pessoas simpáticas e cheirosas. Tinha lá na Primeira de Magé, um casal interessante. Eles começaram a se namorar, já eram velhos. Mariazinha e ele, eu nem me lembro o nome dele até hoje, só o apelido, Bilão. E o irmão Joseli, que era oficial do Registro Civil, começou a querer casar os dois. Eu digo, será que vai dar certo, Joseli? Vai sim, pastor, vai sim, se precisa, um precisa um do outro e tal. Aí casaram-se, e uns dias depois, ela disse assim, pastor, que preciso falar com você. Eu digo, o que, minha irmã? O Bilão não toma banho, pastor. É difícil, pastor. Aí eu pensei, vou conversar com o Bilão. Eu fui conversar com ele e tal. Aí ele disse assim, mas tem uma coisa que o senhor não sabe. Ela não bota o meu comer no prato, a minha comida no prato. Ele queria uma esposa que botasse a comidinha dele e trouxesse para ele. Olha, eu tentei aconselhar, usei tudo que eu aprendi na vida e não deu certo. Se separaram. E ela disse que só se casou com ele para ter direito à aposentadoria dele. E ela foi atropelada pouco tempo depois, faleceu, em seguida ele morreu também, e eu não consegui aconselhar aquele casal. A conquista não termina no dia do casamento, continua a vida inteira.
Você, quando vê a mulher, a moça, você fica todo igual o pavão que se empena todo, se estufa todo, para que ela veja você e goste disso tudo aí, né? E você também começa a se preparar para impressionar aquela que você está querendo ganhar para ser sua esposa, né? É um problema sério. Mas quando casa, acha que acabou. Lê do engano. Agora é que começou. Você tem que estar se preparando, conquistando cada dia a sua esposa. Eu não sei se vocês já viram aquele filme que a moça perde a memória no final do dia. Eu já vi umas 3 ou 4 vezes aquele filme, acho muito interessante. Que amor tem aquele rapaz, porque ele começou a trabalhar com ela e todo dia ele a conquistava. A sua esposa não tem esse problema de saúde, mas ela quer ser conquistada todo dia. Olhe para ela, diga o quanto ela é bela, o quanto ela mexe com você, o quanto ela significa para você. Querida, você hoje está linda. Aliás, hoje não, você sempre é linda, né? Mas olha, como me faz bem estar perto de você. Outra coisa, você que é esposa, procure saber o que o seu esposo faz no seu trabalho e tal, e procure admirar o seu esposo. A minha esposa sempre admirou o meu trabalho, na vida secular e depois como pastor. Teve um dia que nós tivemos uma discussão muito séria na igreja de Vila da Penha, e aí tinha um defensor público lá, que ele cismou comigo e queria causar um problema para mim e tal. Aí eu ouvi o que ele tinha que dizer, ele falou e tal, e depois em seguida eu com palavra mansa e tal, fui derrubando as teorias dele e etc. Chegou em casa, minha mulher me encheu de orgulho. Ela disse assim: olha, você fez assim com aquele promotor. Um dedinho só você afastou ele. Aquilo enche a gente de felicidade, né? Ela pensa isso de mim, coisa boa. Então é preciso que a gente esteja fazendo isso com o cônjuge. Os homens devem ser cuidadosos com o que falam, porque a mulher é atraída pelo que ela ouve. Pelo que ela ouve. Os homens devem ser cuidadosos com o que falam à esposa. A língua tem o poder de dar a vida ou matar. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama, aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então é preciso ter muito cuidado com o que a gente diz. A palavra, quando sai, ela realiza uma obra. Muitas mulheres perdem o encanto com a relação conjugal, porque foram humilhadas por comentários indelicados dos seus esposos. Palavras ferinas, gestos desairosos do marido. Muitos homens são como Nabal, duros no trato. E Nabal se machucou, porque ele morreu e ela casou-se com Davi, né? Deus deu um marido diferente para ela, sabe? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso. Cuidado também com o mito da grama mais verde. Eu gosto muito de gramado. Lá em casa eu tenho um gramadinho e meu outro genro, ele cuida do gramado e tal, e eu pago a ele por aquilo ali. E eu gosto muito de ver o gramado. Mas nós somos tentados, às vezes, a esticar o pescoço, essa é uma realidade americana, e olhar por cima do muro, admirando a grama do vizinho. O gramado dele está bonito. Você pode fazer isso também no seu casamento. Você estica o pescoço e começa a ver o marido da outra como trata.
a mulher do outro, como trata o esposo. Isso começa a agir em você e começa a surgir um sentimento não muito agradável. Pastor, são 11h32, eu estou tranquilo, posso ir? Asaf, ele escreveu os Salmos 50, 73 e 83. No Salmo 73, ele deixa escapar o sentimento que inundava o seu coração. Os seus pés resvalaram ao olhar a janela do desejo e sentir-se insatisfeito com a sua condição de vida. Na verdade, a insatisfação o dominou quando olhou pela janela do ímpio, vendo a sua prosperidade e o seu sucesso. Esses dias eu vi um esposo, com pouco tempo de casado, fui eu até que oficiei o casamento deles, ele dizer: fulano casou-se no mesmo tempo que eu, e ele tem um carro novo, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Cuidado com você começar a olhar essas coisas. Olhe para o que Deus te deu, para o que você é e para o que você pode realizar. Embora ele andasse de forma piedosa, era implacavelmente castigado todos os dias. O Salmo 72, 2 e 3, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Cuidado com isso. Esse fenômeno se repete na família. Olhamos a prosperidade do ímpio, nos esquecendo da misericórdia e do amor de Deus, de forma constante sobre nós. Cuidado ao pensar que a mulher do vizinho é mais atenciosa do que a sua. Cuidado ao pensar que o marido da vizinha é mais atencioso que o seu. Dentre as pessoas que se divorciam porque acham que o seu casamento não está dando certo, 70% casam-se novamente. E 10 anos depois descobrem que o segundo casamento é pior do que o primeiro. Então ele poderia ter dado trato no seu casamento, feito alguma coisa para que o casamento fosse um sucesso. Não ponha fogo na sua casa. Você seria capaz de incendiar a sua casa? Claro que não. Se a gente sente cheiro de queimado, peraí, onde é isso? Tá, vai ver logo, né? Então, cuidado. A comunicação é o oxigênio do casamento. A língua pode dar vida a um relacionamento ou matá-lo de vez. Há incêndios provocados não pelo fogo, mas pela língua. A carta de Tiago usa 3 figuras para representar a língua. Vamos ver. A primeira, a língua é como fogo. O fogo queima e destrói. Onde ele chega, há pavor, há morte. A palavra não volta sem se cumprir o propósito para o qual foi verbalizada. A palavra é viva. Um comentário malicioso se propaga como rastilho de pólvora. A segunda, a língua é como veneno. O veneno mata. Uma pequena dose pode levar à morte. Muitas pessoas não se preocupam com isso. A língua é venenosa e indomável. O homem, com sua perícia, pode dominar todos os animais, mas não conseguem dominar a sua própria língua. Então é preciso que a gente tenha cuidado com isso. A língua é uma fonte, pode ser de vida ou de morte, amarga ou doce. Uma fonte amarga não consegue saciar a sede, nem gerar a vida. Ela é uma ilusão em vez de ser uma bênção. Tem aparência de fonte saudável, mas sua água é amarga. O sedento se aproxima buscando saciar a sua sede, mas ele não consegue porque a sua água é amarga.
A comunicação no lar precisa ser uma fonte, e não uma fonte amarga, uma fonte doce. Eu gostaria que você pensasse o seguinte ainda: não passe fome no banquete. Você, quando vai ao banquete, você vê muitas coisas, né? Eu, às vezes, fazia um casamento e tal, e aquele banquete enorme e tal, e quando chegava em casa eu dizia para a esposa assim: o que nós temos para jantar? Ela disse: você não comeu nada no lar? Tanta coisa gostosa, você não comeu? O grande problema, pastor, é que você faz a cerimônia de casamento, realiza tudo e tal, quando termina, que você corre, todo mundo já tomou as mesas, não sobra nada para o pastor. Um dia eu reclamei isso, aí passaram a botar uma mesa para a família do pastor. Aí eu comecei a comer do banquete, né? Mas o banquete que eu estou dizendo é o banquete do casamento, o sexo. O sexo é bom, é prazeroso. E eu digo, depois da salvação, é a coisa mais fantástica que Deus nos deu. Mas o sexo bom, santo e seguro deve ser experimentado de acordo com os princípios e propósitos de Deus. Princípios e propósitos de Deus. Sexo antes do casamento pode dar prazer, mas não paz interior. Ele viola os princípios de Deus. Uma ocasião, na igreja do Guarabu, eu fiz uma semana da juventude. E mesmo eu não gostando daquele grupo ou daquele outro de música, mas a turma gosta, então eu trouxe aquele pessoal todo. E arranjei patrocínio, pagamos uma grana para ter aqueles grupos todos ali. E foi uma semana maravilhosa, de domingo a domingo. Templo cheio de jovens todo dia. E quando terminou aquela semana, um casal me procurou. Disse: pastor, nós não sei o que você vai fazer com a gente, mas nós queremos confessar uma coisa para você que ninguém sabe. Só quem vai saber é você. Digo o quê? Todo final de semana nós vamos para um motel. Mas essa semana nós fomos tocados pelo Espírito do Senhor e nós não queremos mais isso. Nós só vamos ter relação quando nos casarmos. Ele era maestro da igreja e ela era pianista. E agora, o que fazer, pastor? Barra pesada, né? Eu digo: alguém mais sabe disso? Não, ninguém. Só o pastor e vocês. Então vamos fazer um pacto aqui com Deus. Nos ajoelhamos, fizeram um pacto com Deus. E a vida daqueles jovens mudou completamente. Então é preciso que se saiba que fora do casamento não é sexo, é uma coisa muito terrível, porque pode nascer um bebê, pode acontecer problemas outros, e você vai arrasar a vida de uma moça e de um rapaz, e de uma família, e famílias da igreja às vezes. Sexo antes do casamento pode dar prazer, mas não paz interior. Ele viola os princípios de Deus. O sexo fora do casamento é uma transgressão à lei de Deus. O adultério tem sido uma das principais causas de lágrima e vergonha, sofrimento e morte. O sexo é como um rio, quando corre dentro do seu leito, leva a vida por onde passa, mas quando sai do leito, gera transtorno e morte. Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e os adúlteros Deus julgará. Enganam-se aqueles que pensam que entre marido e mulher as portas fechadas não têm limites. Eu não concordo com isso. Eu tive um caso de aconselhamento que
Comecei a fazer o aconselhamento, a pessoa vinha de longe, porque queria que houvesse descrição. Eu não vou dizer o que ele faz na vida, mas houvesse descrição e tal. E aí eu comecei a atender. Atendi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Depois eu descobri que o problema do casal era que a esposa recusava ter relação sexual com ele. Sabe por quê? Porque antes da relação, ele queria ver um filme, desses filmes podres que tem por aí, sexo explícito. E ela disse: pastor, eu não posso concordar com isso. Eu digo: claro que não. Virei para ele e disse assim: quando você faz sexo com a sua esposa, você está olhando para a sua esposa como se olhasse para aquela pessoa do sexo explícito que você viu no filme. Tem que acabar com isso. E aquele moço disse: ore por mim, pastor. Eu digo: não, eu não vou orar por você. Você tem que orar por você e tomar uma atitude. Foi a última vez que eu fiz aconselhamento com eles. Não voltaram mais. É preciso que a gente entenda que o casamento é algo muito especial. Portanto, deixará o varão seu pai, a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então é coisa muito, muito séria.